É importante dizer que a gente, quando está aqui na frente, a nossa intenção maior é trazer as informações, baseadas, obviamente, na doutrina dos Espíritos, para que cada um de vocês possa refletir, assim como a gente, enquanto estava preparando, também fez as nossas próprias reflexões. Então, assim, a gente sempre tenta trazer da forma, obviamente, a gente faz as nossas interpretações, mas trazer também o que está escrito literalmente dentro daquela literatura que a gente teve como consulta, tá? Então, dito isso, né, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouquinho sobre as questões 361 até a 366. E nelas, a gente vai encontrar um pouquinho sobre moral e intelecto. Né? As duas asas que o espírito desenvolve durante todo o seu processo evolutivo. Então, antes de começar a falar as nossas interpretações e as nossas reflexões, eu vou pedir licença para fazer a leitura das perguntas e das respostas, para que aqueles que nunca tiveram acesso ao Livro dos Espíritos possam ver um pouquinho desse brilho que ele traz. E, quem sabe, estimulá-los a ler o Livro dos Espíritos e depois estudar o Livro dos Espíritos, que são coisas diferentes. Né? Ler, a gente passa, às vezes, uma vista, acha interessante, acha legal, mas acabou. Estudar é anotar, é pegar outras obras, é fazer associações, é trazer para o nosso dia a dia. Tá? Então, a gente vai fazer essa leitura para a gente entender um pouquinho como está lá escrito e depois as nossas reflexões. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. 361A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacissados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as dá à inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados eles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais dos homens resultem da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses,
quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas com eles coexistem, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única: Deus. Essas são as perguntas e as respostas que a gente vai trabalhar hoje. E é muito importante a gente entender que ele está falando aqui de alguns preceitos doutrinários que a doutrina traz. Ela traz a moralidade, ela traz a inteligência, ela traz a evolução, ela traz a pureza, ela traz a distinção, ela traz o livre-arbítrio. Então, essas perguntas, elas nos fizeram lembrar várias coisas relacionadas à doutrina e às leis de Deus. As leis de Deus que estão escritas em um lugarzinho bem peculiar, que eu acho que todos aqui já sabem. Mas a gente tem acesso a essas leis de Deus na nossa consciência o tempo todo, desde o começo, com entendimento claro, preciso, em todos os momentos da evolução do espírito? Ou será que em determinado momento a gente ainda não consegue compreender essas leis que estão lá escritas, mas em um outro momento, talvez, a gente consiga ter acesso a essas gavetinhas, a esse subconsciente, a essa luz que está ali guardadinha, presente, mas que talvez a nossa percepção ainda não alcance, porque a gente ainda está engateando enquanto espírito, engateando enquanto pessoa, engateando enquanto indivíduo. Óbvio que a gente sabe que nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Cada um de vocês, cada um de nós está mais ou menos em nível de hierarquia espiritual. Mas a gente sabe que dentro de um planeta que tem uma característica de expiações e provas, a grandíssima maioria de nós ainda está, digamos assim, na adolescência. A gente está atingindo a madureza e no planeta, quando ele terminar sua transição, estaremos aqui num planeta de regeneração, e aí é um patamar um pouco diferenciado. Mas deixa isso para daqui a pouco, né? Para a gente não ficar ansioso. Que a gente tem isso, né? Opa, o planeta vai mudar para a regeneração, que chegue logo. E a gente vai que chegue logo e não chega. E que chegue logo e não chega. E aí a gente vê tanto ódio, tanta raiva, tanta intolerância. Acho que todos nós estamos sentindo isso nos últimos meses, né? Como está acontecendo? O que é que está acontecendo nesse mundo? Que se diz que a gente está num processo de transição planetária, o que a gente vê é tanta raiva, é tanto ódio, é pai brigando com mãe, é mãe brigando com filho, é amigo brigando com amigo. E por que brigam? Porque eu não concordo com o que o outro diz. Porque eu penso diferente do outro. Oi, e não é exatamente o pensar diferente que constrói conhecimento? E não é exatamente o pensar diferente, o dialogar sobre isso, que faz a gente firmar nossas bases de entendimento de todo o processo? Quem foi que colocou na mão de qualquer um de nós o martelo do juiz para dizer, eu estou certo, você está errado, saia da minha frente e vá preso? No entanto, é o que a gente tem visto. E aí se encaixa nessas perguntinhas aqui, do bem, do mal, da moral, da evolução, da tolerância, que a gente perdeu. Aí, opa, mas a gente não está no processo de transição, Arturo? Então, por que isso está vindo à tona agora? Não era para estar todo mundo bem? Obrigado? Sim e não. Por que sim e não? Porque, de fato, agora a gente está num momento onde estamos num patamar, talvez, intelectual melhor do que no atrás. Mas, na moral, a gente ainda está vacilante. E isso nos mostra, este momento nos mostra como estamos vacilantes. É um momento, inclusive, importante de colocarmos a mão na nossa consciência e olhar o que eu estou fazendo para contribuir para esse movimento, essa vibração tão baixa que quem é médio sente. Lá fora. Lá fora que eu digo, porque dentro do Jefa a gente tem uma proteção espiritual importante, né, inclusive vibracional, o que nos faz sentir-nos bem aqui dentro. Eu acho que a maioria de nós, às vezes, está lá fora do Jefa, e tem um alcance também, tá? Mas, enfim, lá fora do Jefa, e a gente está sentindo peso, um mal-estar, uma agonia, e até raiva. Mas por que eu estou com raiva?
Eu não estou com nenhum pensamento de raiva aqui, não estou brigado com ninguém, mas está com raiva. E aí alguém toca em você de forma errada, tu já dá um fora. E peraí, como é que isso saiu? Acho que algumas pessoas estão balançando a cabeça, devem estar se vendo, né? Porque está acontecendo essa vibração planetária e aqui no Brasil por vários e vários motivos, e dentre eles essa intolerância que se instalou em nossas mentes e nossos corações. Nos exemplificando claramente o que essas perguntas aqui trouxeram para a nossa reflexão. De onde está esta moral? Onde está essa ética? O que é esse bem e o que é esse mal? Por que isso tudo está nos afetando? Está nos afetando, muito simples, porque ainda temos essas coisas em nós. É muito importante a gente entender isso, porque a gente só consegue combater ou transformar algo que não está legal se a gente souber que ele existe. Não é para ninguém sair daqui pensando agora, eu sou um desgraçado, eu sou uma pessoa do mal, Não é isso que eu estou falando, né? Passou o Halloween agora, vai que alguém se inspira. Não é isso. Eu estou falando que nós somos espíritos em crescimento e evolução, e por conta disso, ainda temos sim, por mais esforço que a gente faça, resquícios de vícios e de mau hábitos, que a gente pode até estar tentando se livrar, mas que se nos toca essa vibração, é porque ainda tem algo em nós. Isso tem que dar um estalo de transformação, e não de culpa, e não de melancolia ou de tristeza, mas de transformação. Se eu dei um fora em alguém, se eu pensei um mal, e depois eu pensei, de onde veio isso? Pode ter sido uma influência espiritual, sim, mas só teve acesso a você porque você tem um pouco daquilo. Então, não culpar os irmãos, amigos espirituais. Aqui nas perguntas eles falam, né, da influência desses espíritos na mente daquele espírito ainda imperfeito. É assim que ele diz. Então, só tem acesso porque a gente está numa balança parecida. Mas o legal é que essa balança é dinâmica. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, é interessante, eu sou médico, e a gente conversa sobre o conceito de saúde e suas repercussões. E a gente traz uma reflexão sobre a saúde, como que não é minha, é de alguns outros estudiosos, mas que eu acato, né, que diz assim, que a saúde é um equilíbrio dinâmico entre os processos que levam à saúde e os processos que levam ao adoecimento. Então, ora a gente está numa balança pesando mais para um lado, ora está mais pesando para o outro. Até que um dia, quem sabe, a gente atinge aquele completo estado de bem-estar biopsico, sócio e espiritual que o conceito de saúde nos traz. Da mesma forma, em algum momento, a gente vai atingir esse completo estado de bondade, de moral, de ética, de prática no bem. Mas até lá, estamos nesse dinamismo dessa balança. Sem culpa, tá? É uma reflexão que a gente precisa ter, porque a gente só vai mudar aquilo se a gente souber que ela existe. A gente só vai transformar aquilo se a gente perceber que nos incomoda. Porque se não incomoda, então eu nem sei que aquilo está ali. Então, aproveitar esse momento e fazer diferente. Fazer diferente. No dia a dia, no pensamento, o tipo de filme que você vai assistir, o tipo de lazer que você busca. Arthur, você agora está querendo limitar nossos lazeres e nossos processos? De jeito nenhum. Porque cada um de nós tem um livre-arbítrio de escolha. Então, a responsabilidade não é de Arturo. Arturo tem a responsabilidade sobre ele mesmo. Mas cada um de nós tem a responsabilidade sobre si. Se eu vou andar num local com lama, eu vou me sujar. Se eu vou andar num local com água, eu vou me molhar. E por aí vai. É uma analogia que a gente vai fazer no ambiente que a gente está. Que tipo de vibração tem naquele ambiente que eu estou frequentando? Que tipo de espíritos desencarnados, talvez, e de encarnados também, obviamente, eu vou estar abraçando em determinado local que eu vou? Precisamos pensar. Porque, de novo, esta vibração, nós, querendo ou não, de um jeito ou de outro, participamos. A questão é, vamos aprender com ela e fazer diferente, ou vamos alimentá-la ainda mais? O que nós queremos?
Primeira reflexão que eu queria trazer para a gente fazer. Mas existe isso do bem e do mal? Será que existe? Tem gente que não gosta de falar mal, né? Fala o bem e o não bem. Gente, a todo respeito àqueles que falam do bem e o não bem, no meu entendimento, o mal existe sim. Pelo menos aqui, agora, neste momento, neste planeta. O mal foi criado por Deus? Não. É outra história. O mal vai permanecer entre nós para sempre? Não. Mas isso depende das transformações que nós vamos nos permitindo ter. Por que eu falei nos permitindo ter essa transformação? Se, em teoria, uma transformação ela vem a partir de uma escolha. Exatamente por isso. Quem aqui gosta de sair da zona de conforto? Difícil, né? A gente está acostumado com determinados processos em nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e aquilo está lá, impregnado, entranhado em nós. É fácil fazer aquilo. Mas quando vem algo que vai tirar a gente da zona do conforto, que vai apertar o nosso pé, a gente pensa, ainda não, né? Deixa para depois, está tão bonzinho, e a gente não faz. É diferente de quando eu digo, neste momento eu não estou bem para fazer isso. Neste momento eu estou enfraquecido para fazer isso. Antes eu preciso me tratar, antes eu preciso me cuidar. Perfeito. E isso também é um processo de desenvolvimento intelectual. De percepção das coisas a partir da experimentação, do conhecimento, da observação. E não somente da observação do que está lá, porque também é outra coisinha que a gente adora, olhar para o outro. Mas na hora de olhar para a gente, a minha terapeuta, Ave Maria, pega no pé e eu acho massa. Porque ela chega e diz, vem para cá, olha para o teu coração. Aí eu fico querendo desviar, ele está batendo. Não, não é isso que eu estou falando. O que é que ele está trazendo para você? Nesse sentimento que você acabou de me relatar. Aí você começa a pensar. Quem é psicólogo que sabe, né? Vocês fazem esse processo, eu acho lindo. Mas na hora dá aquele incômodo, e é aquele incômodo bom de transformação. E que é importante. Quando alguém sabe conduzir isso, é maravilhoso. Tá? E temos muitos bons psicólogos e profissionais da saúde mental que sabem fazer isso lindamente. Recomendo. Dói um pouquinho, dói, mas é uma dor de crescimento. Né? É importante. E aí a gente olha para lá para dentro e diz, Senhor, Senhor, eu pensei que eu estava tão bonitinho. E aí você vê aquela máscara de Halloween aparecendo na sua frente, que é você mesmo. Querendo se esconder de você mesmo. Por causa de uma zona de conforto que você se acostumou, mas que está na hora de mudar. Toda vez que o planeta passa por momentos difíceis, é um sinal dos tempos. Para que lado a gente quer ir? Se a gente demandar por um lado de melhoria, por um lado do bem, por um lado de uma moral mais elevada, é claro que isso vai demandar suor, gente. É lógico, porque a gente está acostumado com o outro. A gente fica anos e anos, encarnações e encarnações, alimentando maus hábitos. E quer chegar numa e virar santo? Não dá. Não dá. Não dá porque a gente ainda nem compreende o que é isso. O que é esse bem? O bem, que de acordo com o livro dos Espíritos, é tudo aquilo que está em acordo com a lei de Deus. O bem é tudo aquilo que está em acordo com a lei de Deus. A gente tem uma pequena noção do que é essa lei de Deus. Então, como é que a gente quer entender exatamente, perceber o que é esse bem e como fazê-lo no dia a dia? A gente tem pistas. Mas essas pistas, às vezes, eu digo de novo, não é fácil a gente fazer.
seja por uma dificuldade momentânea, pessoal, ou até pela falta de entendimento mesmo. Daí a importância de pegar a charrua e levar. E seguir. Eita, cabeçada, a gente vai dar, viu? A gente vai dar a cabeçada. Mas é importante para o nosso crescimento. A moral, de acordo com o Livro dos Espíritos, também está aí. Também está aí. É a percepção das leis de Deus ligadas exatamente àquele outro conceito do bem. Então, eles estão muito interligados. Porque Deus, no nosso pouco entendimento, que a gente não sabe o que isso ainda quer dizer na sua totalidade, Ele é perfeito. Será que a gente ainda já compreende perfeitamente o que significa alguém, não sei nem como dizer isso, que é Deus ser perfeito? Perfeito. Imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma primeira pergunta que eu já faria, intelectual, seria, tá, e o que tinha antes? Não sei. Porque o próprio Livro dos Espíritos traz que Deus sempre criou. Se Ele sempre criou, mas a gente não é eterno igual a Ele, o que é que tinha antes? Não sei. A gente não tem ainda os sentidos, o Livro dos Espíritos também traz isso, a gente ainda não tem os sentidos e as faculdades para compreender verdadeiramente tudo isso, mas a gente já entende que tem algo aí, que tem algo importante, e que o próprio Jesus nos fala, quando ele vai trazer todas as suas lições evangélicas, que a pureza nos fará ver Deus, compreender a Deus, os puros verão a Deus. Os brandos e humildes herdarão a terra. Onde estamos nós nesse percurso, nesse caminhar? Essa pureza é interessante porque ela nos remete à criação e ao final. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Porque disse assim, que eu possa retornar ao teu seio na mesma pureza que eu tinha quando me criaste. Mas se tem uma pureza no começo e uma pureza no final, qual é a diferença delas? Lá atrás, na nossa criação, a gente não caminhou ainda. A gente não passou pelas terras, pelos barros, pelas montanhas. A gente não passou. A gente está limpo, puro. Mas a gente não conhece ainda. A gente não experienciou, a gente não aprendeu, a gente não botou a cara no mundo e disse, estou chegando, vou lá. Segura aí que eu estou chegando. Então a gente está puro. Mas na sua lei, Deus nos coloca a evolução. E não só a evolução do espírito, mas a evolução de tudo que há. A evolução da matéria, inclusive. E nos coloca que existe uma associação entre esse espírito e essa matéria, que em conjunto ambos vão evoluir no comando desse ser inteligente que é o espírito. E isso é muito interessante, porque nada se perde, está tudo interligado. Espírito não é matéria, matéria não é espírito, mas eles estão juntos nesse processo de evolução do universo. Ou do multiverso, se alguém quiser trazer todas as histórias, que inclusive estão sendo estudadas, tá? Existem vários universos, existe um só, isso é um estudo sério. Não é só de filme de ficção científica. Então, é o intelecto que está transformando a nossa visão de mundo. E aí vem o conhecimento. O conhecimento que nos mostra exatamente as observações das coisas que existem e as reflexões que a gente vai tendo acerca daquilo ali. A gente vai adquirindo esses conhecimentos e, à medida que a gente vai caminhando, sujando os pés, no barro, na poeira, na água, suando a camisa no subir das montanhas, a gente vai percebendo coisas novas e trazendo nuances que a gente não enxergava antes.
E isso vai construindo, né, quem é da educação, talvez vá ver essa imagem agora, construindo nossos mapas mentais de tudo aquilo que está acontecendo. E a gente vai numa construção elíptica, e aí novamente uma linguagem educacional, uma construção elíptica do conhecimento, onde a gente vai falando daquele mesmo assunto várias e várias vezes em contextos diferentes, de forma que a gente apreende aquilo e nunca mais esquece. O tal da aprendizagem significativa. É o real, é o palpável, é o dia a dia. Mas veja que a gente está caminhando, mas está se sujando, não está? Está suando nossa camisa. A gente não sabe ainda os caminhos corretos. A gente não sabe ainda os caminhos melhores para seguir. Porque a gente não nasceu pronto. Deus não colocou privilégios para seu ninguém. Deus criou todo mundo igual, simples e ignorante. Olha que outra coisa bonita. Não tem isso de um anjo ser nascido diferente de qualquer outra pessoa. Não. Trazendo essa linguajar e essa possibilidade de hierarquia dos anjos, angélica, que na doutrina espírita não existe, apenas para fazer uma reflexão acerca disso, todos nós seremos anjos. Todos nós seremos anjos. E lá atrás, a gente não sabe caminhar direito. Aí alguém diz, poxa, é mesmo, e aí? A gente deve errar muito, né? Ah, mas o Papai do Céu é bom. Ele bota um anjo do nosso lado. Um anjo que conhece o bem e o mal. Um anjo que tem um intelecto muito maior do que o seu. Um anjo que já vivenciou muita coisa e que vai estar ali ladeando com você. Encarnações, 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 lhe dando a possibilidade de observar, de aprender, de desenvolver o seu livre-arbítrio baseado em experiência. E em algum momento, quando ele já sabe que a gente está, não pronto, mas encaminhado, ele não vai embora, mas ele se afasta um pouquinho. Bora, Arturo. Não precisa mais de eu estar do seu lado como uma muleta. Mas eu estarei com você o tempo todo. Basta mentalizar, entrar em oração, em prece e me chamar que eu vou lhe atender. Para fazer com que o problema não exista, para fazer com que o problema vá embora? Não. Para lhe dar coragem e sabedoria para enfrentar. Eita! Mas a gente não quer coragem e sabedoria, a gente quer que o problema vá embora. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque enquanto a gente está crescendo, esses desafios e essas dificuldades, elas aparecem na nossa vida pelo nosso próprio percurso. Porque a gente não sabe andar direito ainda. Lembre-se, a gente está naquele caminhar e se sujando. Tudo bem. Mas em algum momento, a gente vai saber as escolhas a tomar. A gente já vai ter vivenciado e aprendido tanto que a gente já vai saber, esse caminho aqui não é bom. Eu vou por esse. Essa escolha que eu já fiz lá não foi tão interessante. Eu vou por essa. E aí a gente começa a deixar de se sujar. E aí vai se limpando pelas novas escolhas e por todos os aprendizados que a gente vai tendo. E nesse processo de agora trazer uma autolimpeza, né? Tem aquela história da geladeira autolimpante. E agora, desenvolvendo a nossa função autolimpante, aí a gente vai conseguir enxergar bem essa consciência. Ah, então aquilo que eu tinha como instinto, também o Livro dos Espíritos nos traz que o instinto não erra. Se a gente se guiar pelo instinto, a gente pode ser muito bom, mas não vai desenvolver a asa da intelectualidade. Porque o intelecto, quando ele vai chegando, ele vai não substituindo, mas ele vai sendo um superior na tomada de decisão daquele espírito. Então, se eu só vou pelo instinto, talvez eu não erre, mas eu não vou crescer intelectualmente, e eu preciso das duas. A gente falou no começo. Então, essa moral vai começando a se desenvolver, eu começo a perceber o caminho do bem e do mal, porque eu já estou bem inteirado
da minha consciência, que estava lá desde o começo, mas eu não dava muita atenção para ela, até por falta de entendimento, tá? Então, calma. Porque alguém pode dizer aqui, Arturo, eu não entendo nada que minha consciência me diz. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Tá. Então, vamos lá. Se a gente já sabe algumas características de Deus e da lei de Deus, vamos tentar fazer o bem? A caridade, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Gente, eu sempre que tenho a oportunidade de fazer alguma palestra, eu trago isso. Cuidem-se. Não adianta só cuidar do outro. Cuidem-se. Outra coisa que também dói, quando a gente ama, principalmente, o problema do outro é do outro. Isso não quer dizer que a gente não possa ajudar. Isso não quer dizer que a gente não precise estar perto da pessoa para lhe dar amparo, apoio, até ajudar na resolução do problema. Mas o problema do outro é do outro. A gente também não vai aumentar o problema do outro, por favor. Entenda o que eu estou querendo dizer. É apenas aquela história de eu não pegar para mim uma responsabilidade de algo que não é minha, é do outro. Mas quando é um filho, quando é um pai, quando é uma mãe, um irmão, a gente vê aquela dor, aquele sofrimento. Parece que algo nos leva a sofrer junto, não é? E esse sofrimento junto não ajuda. Pelo contrário, pode atrapalhar. Não é ficar frio. Entendam bem o que eu estou dizendo, tá? Não é fingir que não existe. É estar junto, amparando, ajudando, mas não pegar aquilo como seu. Espero que tenha ficado claro essa mensagem, porque é uma coisa muito importante. Quem é da saúde e trabalha com cuidados paliativos sabe o que eu estou dizendo. É muita dor, é muito sofrimento. Se a gente for trazer aquilo para a nossa casa, a gente vai adoecer também. Talvez sem a necessidade daquilo. Então vamos pensar sobre o se cuidar também. O olhar para si não é egoísmo olhar para si. É inteligente, é necessário, porque só estando bem eu vou poder ajudar o outro. A gente precisa pensar sobre isso. E é interessante porque algumas vezes, né, em alguns momentos da evolução humana, tenta-se colocar as responsabilidades em todos menos em nós. E aí vem aquela história, então quer dizer que o espírito, o corpo, ele vai sendo habitado sucessivamente por vários espíritos à medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai mostrando características diferentes? Não. É o mesmo espírito que está crescendo. Não vem outro espírito habitar um corpo, não. Um corpo só tem um espírito habitando. Essas ideias surgem lá atrás, inclusive na época de Aristóteles. Quando Aristóteles ele trazia para a gente a história da animação imediata e a animação imediata. Onde o embrião, né, no seu nascituro, no seu momento de formação, ele ia sendo habitado sucessivamente por espíritos diferentes. O espírito vegetal, o espírito sensitivo ao animal e logo depois o espírito racional. Isso era dito, era advogado lá atrás. Então imagine, está um embrião na barriga da mamãe e em algum momento inicial é um espírito que chega lá, o espírito vegetal. Daqui a pouquinho chega um tempo, não, agora vai o espírito sensitivo ao animal. Aí depois de um tempinho vem o espírito racional. E tem mais, viu? Se dizia que esse espírito racional no homem era com 40 dias e na mulher era com 80. Já trazia uma diferença. Vê que confusão. Só para dar raiva. Mas são momentos evolutivos que a gente vai passando, é normal. Essas informações elas vão sendo trazidas por pensadores, algumas vão passar por experimentações ou não, não essa, né? Mas algumas, quando a ciência vai evoluindo, vai vindo o método científico, vai vendo toda aquela coisa da busca de evidências, e a gente vai aprendendo de uma forma mais concreta, vou dizer assim, mas não permanente. Opa, Arturo, você está dizendo que a ciência não é permanente? Não é isso. Eu estou dizendo que o que a gente aprendeu hoje pode ser diferente amanhã. Aquele nível de conhecimento ali, ele pode modificar. A gente está falando aqui o tempo todo na evolução do espírito.
A gente olha lá para trás e diziam, através dos próprios experimentos, tá? Que o átomo era indivisível, que o átomo não dividia. Hoje em dia ele se divide de novo, e se divide mais um pouco, e aí vem os quarks, né? E tanta coisa. Os estados da matéria, que antes era sólido, líquido, gasoso, a gente tem hoje plasma, tem os supercondutores, tem tanta coisa aí diferente. Os polárítons, os fermiônicos e tantas outras coisas que não cabe a gente trazer aqui agora, mas em outro momento a gente pode conversar sobre. As coisas vão chegando e a gente vai aprendendo coisas diferentes. E o conhecimento, diz Descartes, ele nos ajuda a fazer as melhores escolhas. O maior óbice da dificuldade da humanidade é você não ter conhecimento. É você não permitir que o outro aprenda. E quando a gente vai aprendendo, não dizem isso, né? O aprendizado, o conhecimento é poder. E é mesmo. Inclusive poder de decisão. Quanto mais eu conheço, maior a probabilidade, diz Descartes também, maior probabilidade de eu fazer a escolha certa. Quanto mais eu sei. Por isso o estudo, por isso a necessidade do crescimento intelectual, para que eu possa ir absorvendo melhor essa parte da asa moral. Está fazendo sentido, gente? Eu estou muito... Tá? E é muito interessante quando a gente começa a estudar sobre isso, porque a gente começa a perceber nuances que a vida vai nos levando sem a gente perceber. Eu me lembro que eu tentava fazer determinado processo de aprendizado na minha formação e eu não conseguia chegar naquele onde eu queria. Não conseguia. Eu tentava e fazia o concurso e nada. E não passava, e nada. Até que um dia eu conheci uma determinada especialização. Eu disse, opa, isso existe? Eu vou dizer, né? A medicina de família e comunidade. Isso existe? Existe. Aí eu, fui ver o que é que era, gostei, estou lá até hoje. Como médico de família e comunidade. E, mais ainda, eu disse, peraí, tem mais coisa aqui, eu estou sentindo. Aí vem aquela intuição, nossos anjos da guarda falam no nosso ouvidinho, né? Aí a gente olha assim, o que mais? Qual é a base? A base, acho que é a educação, né? A pessoa vai aprendendo, né? Comecei a pensar. E aí, beleza, que tal? Aí vem um tal de mestrado de educação. Aí, opa, metodologias ativas, aprendizado significado. Aí, agora eu estou me encontrando. E lá, nesses estudos, a gente começa a ver os pilares da educação. Jacques Delors, ele traz para a gente, junto com um grupo na Unesco, 4 pilares importantes, que eles vão depois transformar nos domínios da aprendizagem. E depois nas competências profissionais e educacionais. E a gente vê que a gente precisa aprender a aprender. Aprender a aprender. Que é exatamente você se abrir para isso. Dá a possibilidade de você angariar conhecimentos novos e modificar aquelas bases que você até tinha antes. São as mudanças paradigmáticas que são tão difíceis às vezes, como a história do átomo. Era um paradigma. O átomo, ele não se divide. E aí? Vocês sabiam que houve uma confusão muito grande na comunidade científica quando isso aconteceu? Muitos cientistas não queriam aceitar isso, apesar das evidências. E lá na época, Max Planck, ele disse, uma nova ideia científica, ela não acontece porque os cientistas são convencidos dela, mas porque esses cientistas eventualmente morrem e vêm outros em seu lugar. Olha que coisa séria. Então, será que a gente está aprendendo a aprender? Ou será que a gente está tão trancado nas nossas próprias vontades, ideologias, que a gente não consegue ver que o outro talvez tenha alguma coisa que vale a pena a gente prestar atenção e não ficar só julgando e dizendo que ele está errado e que a gente está certo? Aprender a fazer. É exatamente pegar esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, observando, estudando e pôr em prática. Ora, se a gente está percebendo que toda essa intolerância, toda essa raiva está fazendo mal, não só ao outro, mas a mim também, por que eu vou conseguir continuar fazendo desse jeito? Porque eu vou continuar a dar murro em ponta de faca.
não é muito inteligente, convenhamos. Porque além de machucar o outro, eu também estou me machucando. Talvez eu não perceba no primeiro momento, tá? Porque eu estou no meu ímpeto, na minha vontade apenas de ser o certo. E aí eu não enxergo que aquilo está me envenenando primeiro. Pedro, embainha tua espada, porque quem fere com a espada será ferido. Não quer dizer que Pedro ia perder a orelha depois, não, quando ele cortou a orelha do soldado. Quer dizer que, na medida que Pedro se deixa levar por aquela raiva, por aquele ímpeto, acabou, já se envenenou. Acabou. Já mudou dentro de si. E quando a gente vai estudar o campo da psiconeuroimunologia, e aí entrando de novo na área da saúde, a gente vê o que é que acontece no nosso organismo. A mente promovendo toda uma alteração fisiológica de hormônios, de neurotransmissores, que a longo prazo, o estresse, por exemplo, vai trazendo problemas osteoarticulares, vai trazendo problemas cardíacos, vai trazendo problemas ligados ao açúcar no sangue, ao foco, concentração, insônia. A gente quer isso para a gente? Olha aí o conhecimento nos fazendo ver a lógica. E é interessante porque é a lógica de fazer o bem. Isso é muito massa, minha gente. E aí vem o aprender a conviver. Eita, que está difícil. Aprender a conviver está difícil. A gente não sabe, às vezes, conviver nem com a gente mesmo, imagina com os outros. A gente olha no espelho e diz, Senhor, Senhor, essa careca aqui não está boa. Esse meu dente aqui quebrado. Bora olhar e vamos dizer assim, que coisa mais linda. Porque está juntando aprender a conviver com o outro, que é o aprender a ser. Que coisa mais linda que eu estou vendo nesse espelho. Olha para isso. Bora fazer esse exercício? Chegar em casa, olhar para aquela pessoa que está com uma raiva. Sabe aquela raiva? Eita, que pessoa cabulosa. Usando uma linguagem bem nossa aqui, né? Olhar para ela e dizer, você é cabuloso, mas eu te amo. Lindo. Não é aquele lindo trincado os dentes, não é? Lindo. Mas é assim que a gente vai transformando, gente. Um pouco de humor dentro da nossa vida é bom. É bom. E aceitar que a gente é falho. Porque a gente é. Ponto. Agora, ficar se escondendo atrás disso para continuar errando propositalmente também não, né? Mas olha para você. Nesse tempo de pandemia, né, a gente teve muitas aulas online. E era engraçado porque as pessoas não queriam ligar suas câmeras para participar ativamente dos encontros, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter passado por alguma coisa dessa. E aí eu dizia, liguem suas câmeras. E o pessoal nada. Gente, liguem suas câmeras. Não importa se você está com alface no dente, se você está comendo, se você está com a barba mal feita, ligue a câmera que você é lindo. Aí o pessoal ria, mas não ligava. Bom, pelo menos eu tentei, né? Então, vamos tentar fazer da nossa vida algo mais leve, apesar de toda a dureza que ela possa ter. Não é entrar num desespero de uma alegria falsa, mas tentar trazer um pouco mais de leveza nesse caminhar, que por si só já tem tanta dificuldade. Então, bora olhar, bora brincar um pouco, mas levar a sério quando for preciso. Vamos aprender a aprender, vamos aprender a fazer o bem, o amor, o belo, a partir das leis de Deus, a partir da natureza de Deus. E sabendo que a responsabilidade é nossa, sim. E que a gente deve entender que o outro também tem suas dificuldades. Se tem suas dificuldades, necessita de amparo e compreensão. Porque essa empatia vai ajudar na confirmação e no fortalecimento da resiliência. Aspectos que a psicologia positiva traz. Esperança, fé. Ajuda no planeta e no nosso convívio. Que possamos olhar para o nosso dia a dia com mais tranquilidade. Que possamos pensar no Pai do Céu como aquela luz que ilumina não somente o ambiente, mas o nosso coração. Que possamos deixar que o nosso coração bata uníssono com o de Jesus, que disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Que o Pai do Céu nos abençoe e que possamos seguir em paz.